A graça e a paz de Cristo Jesus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Como foi de final de semana? Todos bem? Todos tranquilos em casa, passando com a família? O devocional de hoje encontra-se em Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 2. Uma coisa que precisamos entender e colocar em nossas mentes é que as autoridades que estão no poder, elas foram permitidas por Deus. Deus nos diz claramente que devemos ser obedientes às autoridades. Vamos ver o que Tito diz em 3, 1, 2? Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos. No primeiro versículo, Paulo começa nos dizendo para que nós nos sujeitemos às autoridades e governantes. Todas as pessoas estão sujeitas às leis. Porém, um cidadão de bem, um cidadão exemplar, ele obedece às leis, ele obedece aos governantes. Imagine agora se o nosso mundo não fosse regido por nenhuma lei. Imagina se cada pessoa, se você fizesse a sua própria lei, se eu fizesse a minha própria lei, como o mundo seria? O mundo seria um verdadeiro caos. Então, Deus constituiu pessoas, ou seja, governantes e autoridades, para que exista uma ordem no mundo. Ok? Depois Paulo diz para que sejamos obedientes e pronto para toda obra. O que seria ser obediente? Eu vou dar um exemplo de obediência, mas que muitos não obedecem. Quando estamos em nosso carro, andando por uma avenida, por exemplo, e vemos uma placa lá de 80 km por hora. Aquela placa não está dizendo que a velocidade recomendada é 80 km por hora. Aquela placa está te dizendo que a velocidade máxima permitida naquela via é 80 km por hora. Então, Deus permitiu que autoridades assumissem cargos e colocassem, por exemplo, um limite de velocidade nessa via que você está transitando, nessa avenida que transitamos. Para quê? Para manter a ordem no trânsito, para dizer que aquele limite de velocidade é um limite seguro para se trafegar com o carro. Então, se em uma via de 80 km por hora você está a 90 km por hora, você não está obedecendo a autoridade que determinou aquela velocidade. Quando não obedecemos a essas autoridades, nós pecamos. Mas por que pecamos? Lembre-se, nenhuma autoridade foi constituída se não fosse permitida por Deus. Então, quando desobedecemos uma autoridade, pecamos contra Deus. E Paulo continua, dizendo para estar prontos para toda boa obra. O que seria estar prontos para toda boa obra? É estar pronto para fazer tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é bom. Paulo continua dizendo para não difamar ninguém. Ou seja, não devemos promover a mentira, não devemos falar mal de ninguém, não devemos fazer com os outros o que você não quer que faça com você. Paulo diz ainda para que sejamos pacíficos. Ser pacífico é ser uma pessoa que não perde o controle. É zangar-se na hora certa, porém sem pecar. E também saber a hora de não se zangar. Como se zangar sem pecar? Vou dar outro exemplo. Você está dirigindo seu carro e leva uma bela de uma fechada de um cidadão. Na hora que você faz, você provavelmente fica zangado. Porém, o que vai determinar se você pecou ou não é o que você vai fazer depois de ter se zangado. Você vai fazer o quê? Você vai abençoar o cidadão? Ou como muitos fazem, amaldiçoar e xingar o cidadão. Não devemos amaldiçoar e nem xingar. Nós devemos abençoar e falar assim, meu amigo, acho que você está com mais pressa do que eu. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe acompanhe. Depois Paulo nos diz para sermos cordiais, ou seja, mesmo que te façam algum mal, você não irá retribuir com o mal, mas sim com o bem. E Paulo conclui dizendo para darmos provas de nossa cordialidade, pois para uma vida tranquila em comunidade, nós cristãos devemos refletir a Cristo. Uma pessoa com essas qualidades, uma pessoa que é cordial,
uma pessoa que é pacífica, é uma pessoa que não se ira tão fácil, mas sabe a hora de irar, mas não peca. Uma pessoa dessas, ela só tem essas qualidades só quando Cristo reina em seu coração. Ela demonstra a todos a nobreza da cidadania dos céus, a nobreza de ser um cidadão dos céus, ser um seguidor de Cristo. Então, meus irmãos, por mais que nós não concordemos com os governantes e autoridades, nós devemos orar por cada um deles e ser obedientes às leis que eles instituíram. Podemos nos irar, mas não pecar. É um assunto muito polêmico e muito complicado. Não digo que não devemos aceitar calados, por exemplo, a corrupção. Podemos nos revoltar sendo pacíficos. Não vamos espalhar, por exemplo, como muita gente faz, fake news. Não vamos sair difamando ninguém sem sabermos se aquela notícia, o que você ouviu é verdade. Sejamos obedientes às leis e sujeitos às autoridades, pois as autoridades foram constituídas por Deus. Que possamos também ser cordiais, estar prontos para fazer o bem, sem esperar nada em troca, para que as pessoas possam, através do nosso testemunho, conhecer a Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Papai querido, Criador dos céus, da terra e de todo o universo, graças te damos pela tua bondade, Senhor. Graças te damos pela tua misericórdia. Obrigado pelo alimento que deste em nossa mesa. Obrigado, Deus, porque nada tem nos faltado. Nos dê uma semana, Senhor Deus, abençoada, debaixo da tua santa e poderosa mão. Encha-nos, Deus, com teu Espírito Santo, Pai. Obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado, Deus, porque vimos que devemos ser obedientes e estar sujeitos às autoridades, pois elas foram constituídas por ti. Vimos também que devemos ser pacíficos, que devemos ser cordiais, para que através do nosso testemunho as pessoas possam ver a Cristo Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus é o que te oramos e te agradecemos, ó Pai. Amém.